Vou tentar explicar para vocês o significado dessa palavra metanogênese. E o segundo momento é a palestra propriamente dita. Mas é uma coisa só. Eu vou falar de uma laranja. Você sabe que a laranja tem muitas partes. Mas se eu mostrar a laranja, vocês compreenderão o que significa laranja pela experiência sensorial de cada um de vocês. Então, seja lá o que Protágoras tenha dito com a palavra, a frase dele que marcou muito, o homem, à medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das que não são enquanto não são, o fato é que a nossa mão já não alcançava as coisas. Então, quando nossa mão não alcança mais as coisas, eis que surge a palavra. Portanto, a palavra surge nessa missão de palavrizar as coisas. E ai de nós, e ai da humanidade, que viver num mundo onde há mais coisas do que palavras. Que é exatamente o momento em que nós estamos vivendo. Há mais coisas acontecendo do que palavras para palavrizar, para dar nome às coisas. Isso, de um certo modo, nos faz voltar à caverna, onde os homens primitivos, primeiros, estavam tentando dar nome às coisas. E quando você vive num mundo em que não há mais palavra para dar nome às coisas, nós vivemos assombrados. É um mundo fantasmagórico. De modo que a palavra é o barro que substitui a mão na missão de esculpir as coisas assombrosas, de modo a tornar as coisas familiares. Então, quando o caboclo diz assim: compadre, vá à boquinha da noite tomar um café comigo. Olha, a noite é assombrosa. A noite é assombrosa. Quando o homem coloca a sua boca na boca da noite, ele está tentando fazer essa noite assombrosa, povoada de fantasmas, de algo familiar. Esse é o sentido da palavra. A mão aproxima a coisa, a questão do controle. E a palavra, ela torna aquelas coisas distantes e assombrosas e familiar. Então você imagine, por exemplo, o homem primeiro, ao escutar o estrondo em tempo de tempestade, ele começa a dizer: isso aí é um trovão. Então o cérebro, ele vai dizer: ok, é um trovão. E mesmo você pulando da cama, mas quando você é um trovão. Então esse é o significado de nós palavrizarmos no mundo. Agora, já falei para vocês que nós estamos vivendo numa época em que não há mais palavras para significar, para palavrizar as coisas. Por exemplo, nós estamos vivendo num mundo em que se fala em pós-verdade. Olha, se eu não sei o que é a verdade, isso é uma coisa discutível. Como é que você me vem falar da pós-verdade? Então eu vou falar do pós-homem, da pós-modernidade, do pós o que seja. Então, qual é a palavra que vai nos mediar nesse mundo assombroso? Porque esse mundo assombroso é o assombroso porque nós não temos palavras para ressignificar as coisas. Então, qual é a palavra que vai nos mediar essas coisas, nos familiarizar com essas coisas? Então, nós estamos numa crise. O grande neurocientista brasileiro, um dos mais conceituados do mundo, o Miguel Nicodelis, assombrado com a nossa relação, com a nossa imersão nesse mundo virtual, ele diz assim: olha, primeiro, ele diz que não existe inteligência artificial, porque a inteligência é algo que tem base biológica. Por trás dessa tal inteligência artificial há o homem. Porque começa
Não existe inteligência artificial. Porque para haver inteligência tem que ter a base do cérebro. E aí, eu me pergunto, como é que fica o cérebro? Porque ele fala assim, o cérebro ele é um camaleão. Então ele pode se adaptar às coisas. E ele chama a atenção que nós podemos nos tornar em zumbis diante da nossa imersão, da nossa adaptação com esse mundo virtual, com a inteligência artificial. Estamos ficando, de certa forma, preguiçosos. A memória, por exemplo. A nossa memória está indo embora. Nós estamos perdendo a capacidade de usar os nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos. E aí, eu perguntei, a inteligência artificial, qual é a palavra, qual é o conceito, qual é a disciplina que vamos lidar com esse mundo pós-tudo? Esse mundo que não há mais separação entre o que é realidade e o que é ficção. E aí é complicado. De repente você está assistindo algo na rua e você não, isso é ficção. Mas é realidade. E ela nos disse que essa palavra é metanogênese. Essa palavra-chave que vamos usar aqui. Metanogênese. Essa é a palavra para significar esse mundo que a gente mais não alcança, nem com a mão nem com a palavra. Esse mundo onde todos nós estamos imersos. O que é meta? Além. Quando você diz metafísica, para além da física. E essa palavra no é uma palavra do grego antigo que se refere à mente, a espírito. E gênese, origem. Então, o que significa metanogênese? Para além da mente. Se nós já estamos além da metafísica, esse pé de chão aqui, a física, nós já estamos para além da mente, para além do espírito. E aí é algo assombroso. E eu pedi que ela me mostrasse como seria essa tal realidade da metanogênese. Eu sei que o nosso produtor aqui vai nos dar aqui, mas de qualquer forma ele vai voltar para ela depois aqui. Então, essa palestra é um convite para que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, fazer essa reflexão. Reflexão é nos colocar diante do espelho. E refletir é você ser chocado com sua própria imagem, ou com a imagem que é colocada dentro de você, e você extrair disso lição para você. Então, que cada um, metagênese. Observe como é que está o cérebro ali. Ou não sei o que é cérebro, o que é mente. Observe que ela não está numa base, vamos dizer assim, uma base química, uma base da biologia. E está o cérebro ali. Então, meta, além, no seria mente, espírito, gênese, origem. Então, significa dizer que nós estamos, outra coisa interessante, nós estamos perigosamente nos afastando da realidade. Então, se o homem está se afastando da realidade, é como o peixe que perigosamente pula para fora da água. Preste atenção. E aí, quais são esses sintomas, quais são esses fenômenos que vai nos dizer, que é um estudante de psicologia, de filosofia, que nós já não estamos mais aqui? Então, tá aí. Próximo. E eu perguntei para ela me dizer, e esse homem hoje? Me dê a imagem desse homem imerso nessa metanogênese. Observe aqui. Não temos mais fé. Daí nós estamos em carne viva. Hoje tudo nos fere. Hoje tudo nos sangra. Imagine, nós passamos aí por uma ceia natalina. É muito perigoso. Tem gente envenenando o doce, o bolo. Vamos olhar aqui. Observe que esse homem está rompido com uma realidade. A realidade física. E ele está indo para uma realidade que nós não sabemos. Ali ao lado tem o símbolo do relógio de Londres, o Big Bang, o relógio mais pontual. Observe que ele sofreu uma alteração.
relação com o tempo e o espaço. Então esse homem ele está, vamos dizer assim, no espaço, com a cabeça na nuvem, ali tem várias coisas ali, depois do cérebro tem uma coisa lá e tem as nuvens. Então, eu estou chamando, isso aqui é um convite para que nós possamos refletir sobre o momento que nós estamos vivendo. E aí eu vou fazer uma pergunta: há entre nós que ainda sejam de nós? E tem outra coisa que eu quero chamar a atenção. Isso eu falo muito em sala de aula com os novos professores. Se nós não entendermos de mitologia dos arquétipos, você não vai conversar com algumas situações do teu aluno em sala de aula. Ao longo da minha fala, eu vou, se eu me lembrar, dar exemplo de algumas situações que eu vivenciei. Próximo. Agora nós vamos